Ódio do bem e ódio do mal. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Vamos ouvir esta fala do ex-presidente Lula. Esse homem é um dos maiores exemplos de dignidade. Na comissão da CPI, o esculacho que ele deu naquela médica japonesa que não sabia o que estava falando, deve ter enchido o povo da Bahia de orgulho. Está claro aqui que as expressões que ele utiliza contra a médica em questão, elas estão carregadas daquilo que a esquerda sempre critica. Vale lembrar que, no passado, o presidente Bolsonaro ele usou a mesma expressão com relação a uma escritora, que era descendente de asiáticos, e a mídia caiu de pau em cima dele. Assim, foi impiedosa. Então, a minha questão não é em colocar agora a mesma régua sobre o Lula. O problema não é este. A questão é que nós vemos a incoerência, porque enquanto para a direita existe o gabinete do ódio, ou seja, o ódio do mal, para a esquerda existe o gabinete do bem, ou seja, o ódio do bem. Por que a mídia está calada com relação a esse pronunciamento que foi colocado no passado pela própria esquerda como misógina, como racista, como inadequada e inconsequente? Isso nos leva a uma questão que está um pouquinho acima da simples declaração do ex-presidente Lula. Mostra que há dois pesos e duas medidas. Mostra que a esquerda e esta imprensa progressista, ela não está preocupada com as pessoas, não está preocupada com o bem-estar, com o bom tratamento, com a educação. Não, existe apenas uma meta, que é derrubar qualquer poder que seja de direita. Como eu sempre tenho dito, a visão progressista, revolucionária, ela não está preocupada com as pessoas que supostamente defende. Não, ela está preocupada com o fim, com a revolução, com a tomada de poder. É por isto que nós ouvimos, entre aspas, o silêncio ensurdecedor dessa mídia progressista, que não trata com a mesma medida, não trata com o mesmo peso. Se o Bolsonaro diz, então nós vamos agora espalhar, vamos agora tentar desidratá-lo o máximo possível. Se é o ex-presidente Lula, calados, como se nada tivesse acontecido. E é por isso que nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos aos discursos que são baseados em ideologia, porque algo é você lidar com a realidade. Outra coisa, como é a mente progressista, a mente revolucionária, é você lidar com a ideologia. Eu volto a dizer, cujo interesse não é o ser humano. O interesse são os objetivos finais, objetivo político, social, cultural, econômico. É isto que importa. Para eles, somente isso importa, nada mais. Então, o fato, por exemplo, de acusar o presidente Bolsonaro de misógino, de racista, seja o que for, é apenas barulho, é ação histriônica para levar a população ao alvo que eles desejam, que é derrubá-lo do poder. Veja que eu não estou fazendo aqui uma defesa do governo Bolsonaro, não é isto. O que eu estou falando aqui é de um governo que possui um viés mais à direita e outro que possui o viés totalmente colocado na esquerda. E aí você vê a incoerência, e aí você percebe a injustiça, porque não é o que se fala. É tão claro isso. Para a esquerda progressista, para essa esquerda revolucionária, não é o que se fala, não é o conteúdo, o mérito do discurso, não. É quem fala. Você tem um pronunciamento do presidente Bolsonaro
e você tem um pronunciamento do ex-presidente Lula, que são em essência o mesmo, mas um é demonizado, o outro fica calado, porque não vale a pena estabelecer uma perseguição, porque o alvo, como eu disse, é de fato retirar o atual governo de direita para voltar o governo de esquerda. Mas é interessante porque no mesmo momento, no mesmo episódio, o ex-presidente Lula, ele dá um recado que este nós temos que prestar atenção. É um recado que é relevante quando pensamos nas eleições deste ano. Veja só o recado que ele dá. A gente vai ter que nessa eleição ser mais cuidadoso, ser mais zeloso e ao mesmo tempo ser mais ousado. A gente precisa pesquisar quem é quem para a gente não se enganar. Perceberam? O recado é correto. Devemos sim olhar o histórico, a vida destes que se candidatam e votar consciente, sabendo quem são, o rastro que já deixou ao longo da sua carreira política. Por isto, quando nós pensamos no PT, que quer voltar ao poder, precisamos aplicar exatamente o que o ex-presidente Lula disse. E se aplicamos isto que o ex-presidente Lula afirmou, o PT não volta para o poder. E nem os partidos puxadinho do PT, aqueles que estão de joelhos diante do ex-presidente Lula e do seu grupo político. Eles não voltam, porque basta perceber tudo o que fizeram. Sabe por quê? Porque essa esquerda, ela não visa o bem-estar do Brasil. Pensem nisto, não visa o bem-estar do Brasil. O que ela quer é voltar ao poder para poder impor a sua ideologia, o seu projeto de governo, o seu projeto de Estado. É isso, apenas isso que basta. Então, nestas eleições, vamos sim seguir o exemplo do ex-presidente Lula, mas aplicá-lo com veemência, aplicar a todos, sem distinção, mas com veemência aplicar a ele, ao PT e aos partidos que estão unidos a eles. Vamos usar deste critério e certamente, utilizando este critério, eles jamais voltarão ao poder. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Espero que você tenha gostado e, por favor, se você não é inscrito, se inscreva no canal, aperte o sininho, faça comentários e compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Ajude este canal a crescer. Quem sabe cada um inscrito conseguindo mais um para se inscrever, nós dobramos o número. E aí nós temos essa mensagem alcançando mais pessoas, desde que, obviamente, você aprecie o que é tratado aqui neste canal. E até a próxima.